Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao terceiro vídeo da série Instrumentais Técnicos do Serviço Social, onde no primeiro eu fiz ali uma pequena introdução, no segundo falei da observação e agora a gente vai falar da entrevista. Mas antes está aí na tela o nome de cada um dos membros aqui do canal, que ajudam imensamente na continuidade do trabalho, e se você também considera a ideia de ser membro, R$ 4,99 por mês, e além de estar ajudando, você vai ganhar selo nos comentários, vídeos exclusivos e participação num grupo com a gente. Ah, poxa Adriano, eu até queria ajudar, mas eu não posso. Olha, só de você estar aqui, é inscrito ou inscrito do canal e tá sempre dando aquele like bacana, aquela compartilhada no vídeo e comentando, pode ter certeza que você também está ajudando demais o canal a continuar. Então eu agradeço a todas e todas vocês também. E já sem enrolação, vamos lá. Então, a entrevista é um instrumento de intervenção que te ajuda, que te permite conhecer melhor a realidade dos usuários, porque você vai aplicar ela para compreender o universo deles. As representações, os valores, os significados, a concepção que eles têm de ser social e de mundo, que, é claro, a gente sabe que varia muito. Benjamin vai dizer que a entrevista de ajuda, olha só gente, de ajuda, ela é mais uma arte e uma habilidade do que uma ciência. E cada artista precisa descobrir o seu próprio estilo e os instrumentos para trabalhar melhor. Então, o processo onde você vai aplicar a entrevista como instrumento técnico, ele não começa nas perguntas, não. Ele já começa ali desde o primeiro contato com esse usuário. E continua até que o profissional entenda que já tem dados, que já tem elementos suficientes para entender as demandas que ele se propôs a solucionar. E para que isso dê certo, o assistente social vai precisar sempre fazer ali uma relação entre a entrevista em si e a totalidade daquele contexto social. Porque a realidade ela é desvelada, ela é revelada, descoberta justamente no relacionamento e no diálogo que você vai estabelecer, na confiança que você vai ter que conquistar. E isso vai fazer com que você quase sempre precise decodificar e fazer um ressignificado dos dados que você conseguir nessa sua intervenção, digamos assim. Richardson vai dizer que a entrevista é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas, que é um modo de comunicação no qual determinada informação é transmitida de uma pessoa para outra. Então a gente pode dizer que a entrevista é um processo dinâmico e também que ela nunca vai permitir que a gente conheça o todo, a totalidade ali daquele usuário, mas apenas parte dela. Daí a explicação do porquê da necessidade quase que constante de ressignificar os dados, de sempre estar atualizando eles, de sempre estar avaliando o contexto, gente. Só que entrevistar para o assistente social vai muito, mas muito além de uma simples conversa ou de uma entrevista jornalística. Para o assistente social, a entrevista é a possibilidade de planejar sua ação, de planejar a melhor maneira de intervir naquela realidade. E isso exige um profundo conhecimento teórico-metodológico. Bom, mas falando assim, do jeito que eu falei até agora, até parece que a entrevista é uma coisa só, uma coisa única. E não é, gente. Na verdade, existem vários tipos de entrevista. Entrevista jornalística, entrevista psicológica, entrevista para pesquisa, para intervenção social. E ali no dia a dia do seu trabalho, as entrevistas vão facilitar a formação da sua relação com o usuário, a formação de um elo de confiança. E esse elo de confiança, ele vai facilitar o seu entendimento da situação do usuário. Então, quando aquele professor ou aquela sua supervisora lá do estágio, que quer te testar, perguntar assim de relance para você o que é entrevista, você pode responder que são instrumentos de apropriação, de abordagem, de aproximação do usuário, sempre como espaço de escuta, onde o usuário vai falar se você der a oportunidade, é claro. Ah, gente, só um adendo aqui, tá? Eu falo usuário no singular
mas pode ser no plural também, porque as entrevistas também são feitas em grupo. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de citar e refletir quando falamos de entrevista é da escuta, porque ela faz surgir oportunidades de você criar ali alternativas diante das situações apresentadas pelos usuários. Através dela, você, como assistente social, vai orientar seus usuários para que eles possam fazer as melhores escolhas possíveis em relação ao acesso aos direitos sociais. E não só isso, como também proporcionar a melhora nas relações sociais e familiares. Olha o tamanho da responsabilidade que é ser assistente social. Então, como eu já disse, a entrevista para o assistente social, ela vai muito além de uma simples conversa ou dinâmica ali de perguntas e respostas. Porque aqui você vai ter que saber observar, vai ter que saber perguntar, ouvir também, desenvolver nesse diálogo uma relação de confiança. E por falar em observar, apesar de eu já ter falado da observação no vídeo anterior, você vai usar ela sempre junto com a entrevista. Ela vai te ajudar a compreender melhor as realidades. Mas como eu já falei dela, se você não viu o vídeo em que eu abordo exclusivamente a observação como instrumento técnico, ela vai estar na tela final aí para você conferir. Então, a entrevista ela é um instrumento de trabalho que vai dar a possibilidade do assistente social ter um conhecimento mútuo, porque ela acaba sendo uma troca. Uma relação entre você e o usuário, onde vocês vão construir um vínculo de confiança, onde vocês vão poder refletir juntos. E acredite, você vai precisar construir esse vínculo para conseguir entender a realidade que ele está passando, principalmente quando é usuário encaminhado por outros equipamentos da rede, porque já vem desconfiado, já vem decepcionado pelas respostas que não teve em outros equipamentos que passou e que já não acredita que vai ter essas respostas de você. Então ele vem ali com uma certa resistência que vai ter que ser quebrada pela sua experiência, pela sua expertise em dominar os instrumentos e técnicas, pela sua instrumentalidade. É por isso que nem sempre, gente, a entrevista ela vai poder ser feita assim de cara, tanto para usuários encaminhados quanto demandas espontâneas, porque é um processo que, como eu já disse, começa ali nesse primeiro contato. Uma coisa que você, como profissional, não pode fazer numa entrevista é se angustiar ali demais com o que está ouvindo, a ponto de querer terminar rápido, ficar interrompendo ali o usuário ou até mesmo criando expectativas que você não vai poder cumprir. Essas atitudes vão comprometer as suas chances de coletar informações, de esclarecimentos e, consequentemente, suas possibilidades de intervenção, ou seja, vai comprometer seu trabalho, porque você não vai conseguir fazer ele. Porque a entrevista não é um joguinho de perguntas e respostas, ou um interrogatório policial, ou até mesmo uma conversa entre amigos, tampouco uma prática confessional. Você tem que ter uma postura de escuta e de análise da realidade desse usuário. Para quê? Para conseguir definir e redefinir as possíveis saídas, as possíveis soluções para conseguir intervir. E sempre lembrando que o usuário ele não é obrigado a participar. Ele participa por livre e espontânea vontade. Ele não é obrigado a nada. E o que vai ser abordado nas entrevistas? Constituição familiar, os motivos pelos quais ele precisa de atendimento, situação socioeconômica, familiar, situação habitacional, de saúde, de educação, de vínculos familiares e comunitários, participação social, faixa etária, escolaridade, experiências profissionais, inserção em projetos e programas sociais, acesso aos serviços disponíveis na rede. Benjamin vai dizer que a entrevista ela tem ali 3 estágios principais, onde no primeiro você esclarece o motivo e os objetivos dela, o que pode acontecer tanto pela iniciativa do usuário quanto sua, e também, mesmo já em outras entrevistas com o mesmo usuário, você estabelece uma espécie de contato, onde retoma assuntos de entrevistas anteriores e combina ali um plano de atendimento com ele.
Em seguida, você desenvolve o assunto que vai tratar. Você e o usuário, é claro. E isso conforme o interesse dele. É aqui que você registra os dados importantes, sempre seguindo os princípios éticos lá do nosso código de ética. E ainda aqui nesse estágio, você estabelece uma conexão entre os fatos e colhe elementos para analisá-los. E por fim, você encerra a entrevista recapitulando o que foi discutido com o objetivo de conseguir um acordo que deverá ser providenciado ou encaminhado. Claro, informando para o usuário a data e o local da próxima entrevista, caso seja necessário esse acompanhamento ali sistemático. Então, ali no seu cotidiano profissional, você vai abordar diversas situações nas entrevistas, dependendo da área que você estiver trabalhando, como, por exemplo, na Previdência Social, concessão de benefícios, recursos materiais e subsídios ali para decisões de perícias médicas. Na saúde, acesso à oxigenoterapia, transporte social ou algum tratamento ali fora do domicílio. Nas empresas privadas, situações de adoecimento, aposentadoria, educação permanente. Na assistência, acesso a programas de transferência de renda, medidas socioeducativas como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Ainda dentro da assistência, vamos falar de acolhimento institucional. Ali você vai fazer basicamente avaliação socioeconômica, negligência, manutenção de relações familiares de pessoas idosas, de crianças, de adolescentes, de mulheres em situações de violência e por aí vai. São só exemplos, tá, gente? Tem muito mais do que isso. Histórico da família, possibilidades de apoio, situações de conflitos que podem comprometer a colaboração ali das relações familiares, as circunstâncias que geram essa tensão e esse conflito, tipo de família, se é nuclear, extensa, monoparental, homoafetiva. Então o assistente social ele vai sempre precisar considerar as expectativas e o papel da família. Por exemplo, o que eles estão esperando do serviço, suas prioridades. Existem 3 tipos de entrevista. A estruturada, que geralmente obedece a um roteiro de perguntas e respostas, onde na maior parte dos casos as opções são ali sim ou não e tem um objetivo específico. As semi-estruturadas, com uma mistura ali de perguntas cujas respostas podem estar dentro desse padrão, estilo de questionário ali, mas também podem ter perguntas abertas, onde o usuário vai poder desenvolver sua resposta. E a não estruturada, também conhecida como aberta, que é onde o assistente social vai perguntar de acordo com tudo aquilo que a gente abordou nesse vídeo. E o usuário vai ter uma certa liberdade para desenvolver suas respostas. Lógico, gente, que essa liberdade, assim, é até certo ponto, né? Até a página 2, porque não vai também poder sair demais ali do assunto da entrevista. Então percebam quão importante é esse instrumental técnico operativo para você conseguir fazer bem o seu trabalho, desempenhar bem o seu papel. Bom, mais uma vez eu digo que espero ter conseguido te explicar o que é a entrevista na vida do assistente social e também ter feito você entender a importância dela. Te agradeço demais por estar comigo aí até agora, por ter me aturado e assim, eu sei o quão chato pode ser esses assuntos ali extremamente técnicos do serviço social, mas eu tento tornar eles um pouco mais leves e de uma melhor compreensão para vocês. Inclusive, esse é o objetivo do meu canal. Lógico que se eu fosse falar de todos os elementos de uma entrevista, daria um vídeo de 2 horas. Não é esse o objetivo. Meu objetivo é sintetizar os conteúdos e simplificá-los para vocês. Bom, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e vem fazer parte dessa nossa bolha do César Simplificado. Ativa também aí o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo, inclusive os próximos da série, né? Deixa o seu like aí, muito importante para ajudar o trabalho, compartilha e comenta aqui embaixo me contando o que você achou do vídeo. Até a próxima, fui!